Oi, eu sou a Thaís Lobato, sou professora de artesanato, especificamente de macramê, e a aula de hoje é Entendendo a Lógica das Peças de Macramê. Então vamos para o nosso tema aqui de hoje, né? Vou fazer uma breve recapitulação de tudo que a gente já viu até agora. Então, já aprendemos o nó escondido, né? Tô só recapitulando. A gente fez esse tassel aqui e aprendemos o nó escondido. Fizemos também uma trança de 3 pernas, né? Como um aquecimento para a gente poder entrar no macramê, né? Então, nós fizemos o chaveirinho de trança. Aprendemos o nó quadrado também. Fizemos esse chaveiro, que também servia, né, para como alcinha de celular. E fizemos um cordão de celular também grande, né? Fizemos desse tamanho pequeno e também o tamanho grande. Aprendemos o nó espiral também, né? Fizemos esse chaveirinho aqui em sala. E o nó festonê, né? Que a gente fez esse mini painelzinho, inclusive tem o vídeo aqui no YouTube, tá? Essa foi a nossa última atividade. E agora vamos aprender a lógica das peças de macramê. Primeiramente, identificando os nós. Quais semelhanças você consegue identificar entre as peças da imagem? Eu achei muito interessante essa aula quando eu dei presencial, porque quando eu faço as perguntas, quem estava ali presente pôde participar, né? E eu achei muito interessante quando eu ouvi de vocês: eu não sei que nó é esse, não sei. Aí, então eu perguntei: como vocês acham que pode ser feito isso aqui? Isso aqui é difícil de fazer? Vocês conseguiriam fazer? E a maioria, se não todas, né, disseram que não conseguiria fazer. E aí, tu que tá assistindo aí, consegue fazer ou não consegue fazer? 2 segundos para pensar. 1, 2, passou. Então, você consegue fazer isso aqui, tá, gente? A gente já fez isso. Aqui não tem nó nenhum, é só essa laçada inicial. Ou seja, são várias tiras aqui, uma corda que vai daqui pra cá. Aí a gente coloca vários fios, várias tiras. E faz a mesma coisa aqui desse lado. Vai colocando as tiras. E aqui também, aqui, ó. Vai colocando as tiras e aqui também. Aqui do espelho, a mesma coisa. Foi colada ao redor do espelho. O espelho é quadrado, né? Então ele seguiu aqui a moldura do espelho. E aqui ele foi colocado diretamente num arco de metal. Então eu tenho um ferro aqui, uma circunferência onde eu vou encaixando até dar essa forma aqui, né? Esse fio ele pode ser escovado ou não. Nesse caso aqui ele não tá escovado. Esse aqui tá escovado, tá bem desfiadinho, né? Os fios são bem mais fininhos, é porque ele foi desfiado, ele foi escovado até ficar dessa forma. Esse aqui também é a mesma situação, só que a gente já tem 2 camadas. Uma camada mais atrás e essa camada mais à frente. Ainda tem mais essa outra aqui sobrepondo, né? De bolinhas aqui, de miçanga, de semente. A mesma coisa funciona aqui. 2 camadas, só que aqui embaixo, ao invés de ser fio, já são as sementes. Então, nada mais é do que uma laçada inicial, isso aqui. Não tem nenhum tipo de nó, não tem nenhum mistério. Então, o que a gente precisa aprender, né? Qual é a intenção dessa aula de hoje? Que você possa olhar, identificar os nós, identificar a semelhança entre as peças e que você possa pensar assim: será que eu consigo fazer? Será que é difícil? Por onde começa? Onde é que vai essa peça? Que fio é esse? Né? Foi escovado? Foi penteado? Não? Então, a aula de hoje é justamente isso, tá? Resumindo, todos são feitos de laçada inicial, não tem nó nenhum, não tem nó quadrado, não tem nó festonê, não tem nada. É aquela laçada inicial, né? Aquele fio que engata aqui, ó, e vai colocando outros. E aí, para dar esse formato, né, foi cortado aqui, olha, em forma de meio círculo. E é isso que dá o charme, são as cores, essa sobreposição, o molde, né, do corte. Então, esse é o charme, essa é a graça. Então, não é difícil, é lindo, é muito bonito, mas não é difícil. E às vezes a gente tende a acreditar que só porque é muito bonito, é muito bem feito, é bem caprichado, é difícil. E não é, tá? Então, vamos pro próximo slide. Aqui,
Que nó é esse? 2 segundos. Quem falou nó escondido, acertou. Ou quem falou, isso é um tassel, acertou. Será que você consegue fazer isso aqui? Consegue. A gente fez isso, a gente fez em sala e todo mundo fez muito bonito, certo? Lembra daquele primeiro chaveirinho que a gente fez, que é igualzinho a esse aqui, ó, que tava até lá no slide? É exatamente isso. Isso aqui também é a mesma coisa. Aqui embaixo eu tenho isso também. Esse lustre aqui também. Então, como é que é feito aqui? Eu tenho vários tasséis. E o fio, ao invés de amarrar no mosquetão, como a gente faz, né, no chaveiro, a gente pega o fio, deixa ele um pouquinho maior e passa pela madeira, certo? Ainda tem umas miçanguinhas aqui. E aí, o que dá esse desenho é a altura desse fio. Então, a altura do fio é que vai me dizer se esse tassel ele vai ficar mais alto ou mais baixo que esse. E aí, eu vou medindo aqui até formar esse desenho. Essa outra imagem, isso aqui é um cordão, tá? Ele é um cordão também de tassel. Nesse caso, não tem esse fio no centro, ele é colocado direto aqui nessa argolinha e depois amarrado com nó escondido. E essa aqui, essa imagem, eu tenho o fio. Vamos supor que aqui em cima, que não aparece na foto, tem um arco, tem uma argola, né? Então, nessa argola, eu tenho 2 fios passando. Se eu pego um fio, eu dobro no meio, passo por essa argola, eu vou ter 2 pernas aqui. E da mesma forma aqui também, 2 pernas. Então, coloco miçanguinha, faço um buraco aqui nesse pedaço de madeira, passo o fio. E aqui por baixo eu vou colocar um tassel igual como esse aqui, igual o que a gente fez. Vou escovar, né? Vou pentear bonitinho e vou cortar para deixar todos uniformes do mesmo tamanho. E esse outro, a mesma coisa. Então eu tenho vários tasséis onde eu vou colocar ao redor desse arco aqui para formar essa camada aqui de tassel branco. E atrás também tem outro, só que de outra cor, e por trás também tem outro de outra cor. Igualmente esse outro aqui, vou voltar aqui, ó. Esse aqui, só que esse é só a laçada inicial, né? Quando a gente põe o fio aqui e deixa. E esse próximo aqui não, são vários tasséis prontos que a gente já coloca ali, tá? Então, o que compõe o tassel? Nó escondido. Basicamente é fio, nó escondido. E se quiser, dependendo do fio, também dá uma penteadinha, né? Pra cortar certinho. Esse aqui não tá penteado, esse aqui tá penteado, esse aqui tá. O próximo, que nó é esse aqui? 2 segundos. Quem falou nó quadrado, acertou. Então, essas peças aqui são feitas de nó quadrado. Eu tenho esse cordão para óculos, né? Um suporte aqui para óculos, todo trabalhado em nó quadrado. Então, da mesma forma como a gente fez aquele cordão de celular, né, para pendurar celular, ou aquele chaveiro, a gente consegue também fazer um para óculos. Só que para ele ficar bem fininho aqui, eu vou precisar trabalhar com um fio mais fino. Lembra do que eu falei sobre quanto mais grosso o fio, mais grossa fica a peça, né? Então, se eu quero uma peça delicada, ou se eu quero um cordão delicado, mais fino, né, para o óculos, para combinar com o óculos, eu vou precisar de um fio mais fino. Esse aqui do meio é um marcador de página, tá? Também feito em nó quadrado. Não tem segredo aqui, gente. A diferença é que esse fio, ele não vai ficar amarrado num mosquetão, numa madeira, não vai ficar amarrado em nada, tá? Eu vou seguir fazendo aqui o nó quadrado. No final, eu vou colocar aqui um nó escondido, no início e no fim, vou escovar e vou cortar. E aqui, essa estante aqui também, ela é toda trabalhada em nó quadrado. Temos nó quadrado aqui, várias fileiras de nó quadrado. E tudo que tá acontecendo aqui, gente, é que entre esse nó quadrado tá passando essa madeira, bem aqui. E depois ele passa por essa madeira aqui também, né, das prateleiras. E no final, ele termina com o nó escondido também. Quando a gente vê uma peça muito grande, a gente pensa, meu Deus, é difícil, não consigo fazer. Consegue, pode dar trabalho.
Aí é outra história, pode ser um pouquinho trabalhoso, porque você vai ter que procurar uma madeira, se você tiver a madeira já cortada, né? Então você tem que furar a madeira. E aí, depois quando você vai fazendo esse trabalho no quadrado, você vai ter que passar pela madeira. Então, ele pode ser um pouquinho trabalhoso, mas difícil ele não é. Próximo, que tipo de nó é esse aqui? É um nó quadrado também. Esse nó quadrado, ele é um pouquinho diferente do nó quadrado que a gente viu aqui. Qual é a diferença? É que esse nó quadrado, a gente simplesmente desce, a gente vai fazendo um embaixo do outro, né, na forma de vertical, né, isso aqui também. Esse outro nó quadrado, não, a gente vai fazendo ele assim, ó, na horizontal. Da mesma forma como a gente fez aquele mini painel. Lembra daquele painelzinho assim, em forma de V, que depois vinha o nó festonê? Eu passei aquele painel, não foi por acaso, foi justamente para que vocês entendam essa lógica do nó quadrado, dele ser feito assim na horizontal, né? Para a gente poder aprender para depois reproduzir esses tipos de peça. Então, isso aqui é um porta-copo. Ele é feito da mesma forma que a gente fez aquele mini painel. A diferença é que ele é quadrado, ele não é não é triangular, não vem, né, afunilando, e que ele é escovado e cortado depois. Essa cadeira aqui também é a mesma coisa. Pode parecer difícil, um pouquinho, mas ele não é difícil, tá? Isso aqui também é nó quadrado. Então, onde eu vou colocar aqui esses fios? Eu vou colocar aqui nessa madeira. Eu vou fazendo nó quadrado, um ao lado do outro. Aqui embaixo, da mesma forma como é feito isso aqui, como a gente fez, né, aquele mini painel, eu vou pegar metade da perna de um nó quadrado com a metade da perna do outro nó quadrado aqui de cima e vou fazendo também vários nós quadrados. Embaixo, volto tudo de novo. E embaixo, na próxima fileira, também. Então, eu vou sempre repetindo esse mesmo processo, até ele ter esse tamanho aqui. E no final, eu vou passar ele por essa madeira e amarrar aqui, ó. Posso fazer com nó escondido. Cortar ele um pouquinho maior para deixar essas franjinhas aqui. Dar um nozinho no final. Não é difícil, gente. Tá? Não é difícil. Essa corda aqui, ela é até mais grossa. Quando a corda é mais grossa, a gente termina o trabalho muito mais rápido. Quando a corda é mais fininha, quando o fio é bem fininho, aí dá mais trabalho. Porque é muito nó que tem que fazer para ele poder atingir um certo tamanho. E aqui temos essa bolsa, que ela também é feita de nó quadrado, tá? Tanto a bolsa, quanto essa bolsinha de garrafa aqui. Como que ela tem essa aparência aqui, então? Se ela é feita igual e eu tô vendo que é diferente. Esse ponto aqui, ela tá mais afastado, tá? Então, não é um nó quadrado que eu já vou terminar e fazer bem coladinho, não. Eu dou um espaço, né? Eu deixo um espaço maior. Aqui também eu deixei um espaço um pouquinho menor do que esse, né? Mas eu ainda deixei um espaço e aqui não. Aqui eu fiz muito mais juntinho, bem juntinho mesmo. Próximo. Que nó é esse agora? 2 segundos. Bom, aqui eu tenho vários nós, né? Então, antes eu estava trazendo imagens, né, com nós separados, né? Então, aqui era só nó quadrado. Aqui só nó quadrado. De vez em quando aparece aqui um nó escondido, né? Aqui também só nó escondido, já não tem nó quadrado. Então, aqui eu já tenho uma junção. Mas mesmo assim, são nós que a gente trabalha. Então, por exemplo, aqui nesse painel... Aqui atrás, essa camada de trás, eu tenho várias laçadas iniciais aqui e nada mais. Ou seja, eu coloquei várias pernas de fio aqui atrás, né? Cortei nesse formato aqui. E depois eu vim colocando vários tacéis aqui em cima, ó, na frente de todo mundo. E aí, mais uma vez, como eu falei, essa corda aqui... que eu vou regulando o tamanho dessa corda é que vai me dar esse desenho aqui, olha, em V. Então, perceba que é uma peça
que foi trabalhada com nós, que a gente já produziu, que a gente já fez, né? Então a gente consegue fazer isso aqui. E esse aqui, essa estantezinha, né, que é um pouquinho diferente das outras que eu mostrei. Que tipo de nó é esse? Esse nó que torce, né? Esse nó que parece um DNA. Como é o nome desse nó, gente? Nó espiral ou nó DNA. Muita gente chama assim também, nó DNA, por parecer muito DNA. Aqui eu tenho um arco onde eu vou colocar os fios, eu vou dividir os fios para que ele tenha fio suficiente para frente e depois para trás para fazer esse nó espiral, passar por dentro da madeira e terminar com um tassel aqui. Aqui também a gente vai ter uma aula só sobre isso, suporte de planta, tá? Então aqui também eu tenho um arco, uma argola, onde eu passei os fios, fiz aqui um nó escondido. Fiz não, né, gente? Fizeram um nó escondido aqui. Aqui eu dou um espaço, né, com os fios, tem um nó quadrado, dou mais outro espaço, tem aqui o nó espiral, dou mais outro espaço, e aquela ideia, né, de juntar metade das pernas de um com a metade das pernas de outro é que vai unir aqui, ó, fazer essa união. Então eu fazendo isso, metade desse com a metade do outro que tá lá atrás, eu vou unir aqui. Depois a metade desse com a metade do outro que tá lá atrás, eu vou unir aqui. E lá atrás, que não dá pra ver, a metade desse com a metade do outro vai unir lá. Então as peças não vão mais ficar soltas, né? Onde eu tenho aqui 3 cordas, né, separadas. Eu passei a uni-las aqui, e é isso que deixa o vaso seguro para que ele não caia. E no final, eu termino aqui com nó escondido. Já tenho vários nós, já tem nó escondido, nó quadrado, nó espiral, né? Mas ainda assim impossível de fazer, que a gente já trabalhou. E aqui por último, essa peça, ela é de colocar na cortina, gente. Eu não sei o nome disso, eu só sei que isso aqui é para amarrar a cortina. Mas, se você prestar atenção, isso aqui também poderia ser perfeitamente uma saia, uma saída de praia, né? Onde eu tenho aqui, ó, um fio que ele é dobrado no meio e aí passa aqui, ó, pelo centro de todos eles. Esse espacinho que sobra aqui é onde vai entrar esse nozinho aqui atrás e vai prender. Aqui eu tenho aqui nó quadrado e finalizando aqui com tassel. Tá? Então, se ele fosse maior, eu poderia transformar isso aqui numa saída de praia, né? Sem problema nenhum. Isso aqui é super simples de fazer também, gente. Por isso que é importante a gente fazer essa análise aqui, para que a gente perceba que um tipo de nó, ele é capaz de transformar várias coisas. Então, assim, percebem que tudo que a gente aprendeu até aqui já é o suficiente para a gente fazer muitas e muitas e muitas coisas, né? A única questão que impede a gente de fazer isso é a prática, tá? Porque quanto mais a gente pratica, mais a gente consegue decorar os nós, porque isso é um processo aqui, olha, tá? O nosso corpo, o nosso cérebro, nossa cabeça, ele tem uma coisa que a gente chama de memória muscular. Então, quando a gente faz o mesmo movimento sempre, né, o mesmo movimento repetitivo, no celular, quando a gente está digitando ali, escrevendo, quem tem o hábito de escrever, porque tem pessoas que mandam áudio, né? Quem tem o hábito de escrever no celular, já é automático, porque a gente já sabe que o A fica para ali, que o R fica ali, que o S fica para lá. Então, se a gente erra, é por uma letra que está ao lado, ou por uma letra que está embaixo ou em cima, mas a gente sabe que está para lá, para aquela direção. Isso é memória muscular também, certo? Então, no macramê, no crochê, não é diferente, é a mesma coisa. São esses movimentos repetitivos, né, através da prática, que quanto mais a gente pratica, mais a gente vai guardando essas informações, a gente vai chegando nelas de maneira muito mais rápida, muito mais fácil. E o nosso movimento vai ficando mais acelerado também. No início, a gente precisa das duas mãos, pega o fio, bota aqui, pega o outro, bota aqui, né? É assim.
Mas a partir do momento que a gente trabalha isso várias e várias e várias vezes, a gente consegue fazer isso assim, ó, rápido, usando todos os dedos. Igual o computador. No início a gente vai escrevendo no computador, pega um dedinho assim, aperta uma tecla aqui, outra tecla ali. Depois que pega o jeito, é assim, ó. Nem olha, né? Nem olha direito. Então é prática. Esse é um primeiro impeditivo para que a gente... que dificulta, né? Pra gente fazer outras peças maiores. O segundo impeditivo, claro, é o acesso a essas ferramentas. Por exemplo, esse arco aqui, né? Para eu fazer isso, por exemplo, é igual a essa foto, eu preciso desse arco e eu preciso dessa madeira. Mas eu posso fazer uma prateleira sem um arco, sem madeira? Eu não vou fazer, porque eu não tenho. Pode sim. Eu posso fazer de macramê, um próprio arco aqui de fio mesmo, de macramê, para encaixar sem precisar dessa madeira, que é até mais confiável, porque muitas vezes essa madeira aqui ela pode romper, dependendo do material. E eu não preciso ter uma madeira de macacaúba não para fazer isso aqui. Eu posso pegar um pallet, por exemplo, né? Cortar ali um pedaço, furar e passar o fio aqui por dentro, né? Então é questão de força de vontade mesmo. E claro, preciso ter o fio, né? Isso é o mais importante. Se eu tiver o fio, eu consigo fazer aqui com o próprio fio uma alça, tipo de rede, sabe? Que a gente encaixa na escápula, no S. Eu consigo fazer também aqui de macramê. E aqui uma tábua qualquer, um pedaço de compensado, um pedaço de MDF, resto de guarda-roupa, né? Que sobra, que o pessoal joga um monte por aí pela rua. Dá pra inventar, gente. Dá pra fazer, tá? E agora, entendendo como os nós se transformam em lindas peças, né? Isso aqui é importante. Olha só que imagem linda aqui. Eu tenho várias nuvens. Então aqui essa pessoa usou a criatividade dela para fazer essas nuvens, certo? Isso aqui que ela tá fazendo é um nó festonê. O nó festonê, ele dá essa liberdade para que a gente traga formas diferentes, né? Então, eu posso fazer um nó festonê assim, na diagonal, reto, como a gente trabalhou naquela outra peça. Eu posso fazer o nó festonê assim, na horizontal, também reto. E eu posso dar formas livres, curvas, igual como está acontecendo aqui nessas nuvens. E aqui, o que ela fez também para preencher isso aqui? Nó quadrado. Repara que aqui em cima não tem essas cores que tá presente aqui nessas nuvens. Ou seja, é só esses fios aqui de algodão cru, que a gente chama de cru, essa cor aqui, tá? E aí ela vem com outro fio para fazer, para servir como base, né? Para fazer esse nó festonê. E depois com outro fio de outra cor, ela vem colocando aqui por cima e fazendo o nó quadrado. Então isso aqui é uma questão de observação. A gente tem que ter essa prática também de observar as imagens, fazer análise. Da onde vem esse fio? Não tá vindo, eu tô vendo que tá saindo aqui, ó, né? Da onde vem essa cor? Do nada surgiu um rosa, um amarelo, um marrom aqui. Como surgiu aqui? Então ela colocou depois, né? Como ela pode colocar depois? É possível? Possível. Se aqui um nó quadrado, eu já sei que eu trabalho só com os fios das laterais, eu não mexo o centro. Então quer dizer que esse fio do centro aqui é esse aqui do algodão cru, né? Dessa peça aqui que já virou aqui do nó festonê. Então eu posso vir com um fio aqui solto e encaixar aqui por trás e fazer o nó quadrado. E depois finalizar, esconder direitinho, bonitinho esse fio aqui, que ela não terminou, ela tá fazendo, certo? Então, essa aula também tem esse objetivo de ensinar vocês a analisar as peças. Aqui, sempre que desejamos reproduzir uma peça, precisamos primeiramente identificar os tipos de nós ali existentes, para que saibamos se temos conhecimento dos nós para reproduzir. Bom, esse painel aqui, né, de parede, eu achei ela linda, porque tem vários nós. Como é que eu sei se eu posso reproduzir? Porque eu dou aula de macramê, mas isso não me faz
a pessoa mais macrameira do mundo, a professora com maior conhecimento de macramê do mundo. Eu não fiz todos os nós do mundo, não, né? Eu fiz os básicos e eu ensino os nós básicos e através desses nós, com isso, com esse conhecimento, a produzir várias coisas, né? Então, assim, eu tô tentando trazer para vocês até aqui que com esses nós básicos, né? O nó escondido, o nó quadrado, o nó espiral e o festonê, que só com isso já é possível fazer muitas e muitas e muitas coisas, certo? Então, como é que eu sei que eu posso fazer esse painel? Eu vou olhar que tipo de nós tem aqui, se eu tô vendo que, né, que ele tem vários elementos aqui, né? Então, eu vou olhar cada reta dessa, né? Aqui eu tenho uma trança, aqui eu tenho um nó espiral, aqui do lado eu tenho um nó festonê, que ele faz esse zigue-zague aqui, ó, é o nó festonê. Aqui eu tenho outro nó espiral, aqui eu não tenho nada, tá? É só uma laçada inicial aqui e o fio solto e bem aqui embaixo tem uma miçanguinha que encaixa. Aqui eu tenho outro nó espiral, aqui eu tenho festonê também, mas eu tô vendo que tem uma mistureba aqui, né? Pra formar esse desenho bonito, que é esse desenho aqui que é o destaque dessa peça. É que tá no centro, que tá chamando mais atenção. Então, o que eu tenho aqui? Como é que eu consigo fazer esse desenho aqui no meio? Aqui em cima, eu tenho um conjunto aqui, ó, de nó quadrado, igualzinho como a gente fez aquela peça, né? Aquele mini painelzinho que a gente fez no palito de churrasco. Igualzinho, até aqui. Se eu terminar bem aqui, ó, eu tenho um mini painel. Mas aqui a pessoa não terminou aqui não, ela continuou. O que ela fez? Ela não cortou o fio, ela usou o fio bem longo. Ela continuou fazendo aqui, ó, o nó festonê. E no meio ela colocou um nó quadrado. Só que dentro desse nó quadrado tem várias pernas de fio. Não é um nó quadrado com 4 pernas onde eu mexo só as laterais e deixo as 2 centrais. Aqui esse nó quadrado tem todas as pernas que estão sobrando aqui dentro, né? E aí ela vai diminuindo aqui, ó. Vai diminuindo, até ter um único nó quadrado aqui dentro, com 2 pernas na parte central. Ou seja, esses fios que estão aqui dentro vão ficando do lado de fora, né? Então eu vou analisando isso. Aí ela terminou aqui, ó, com um nó espiral e depois nó escondido aqui. Aqui do lado também tem uma sequência de nó espiral, aqui eu não tenho nada, aqui é espiral, aqui nó festonê. Ela basicamente espelhou tudo que tá aqui do lado, ela fez aqui do outro lado. A única diferença tá nessa peça central, que ela deu um desenho diferente. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma análise, eu olhei para a peça, identifiquei os nós. Ah, é nó quadrado, é nó espiral, é nó festonê, é nó escondido. São esses nós. Tem mais algum nó estranho aí? Se tiver um nó diferente, é interessante para que eu olhe para esse nó, analisar para onde está indo o fio, de onde está vindo o fio. E às vezes, quando a gente faz isso, a gente consegue perceber, sabe, o que... Ah, tá acontecendo isso. Ah, eu acho que eu consigo fazer, deixa eu tentar. No olho. Mas para que isso aconteça, a gente tem que praticar. A gente tem que produzir e a gente tem que analisar as peças. Porque muitas vezes quando a gente olha uma peça e não analisa, a gente só fica com essa ideia de que é uma peça difícil, uma peça trabalhosa e que eu não sei fazer um nó. Mas se a gente parar, prestar atenção no desenho, prestar atenção naquele detalhe, a gente começa a pensar, botar a nossa cabeça para pensar, a gente muitas vezes consegue. Outras vezes a gente não consegue decifrar nó e a gente tem que ir para a internet, procurar peças, até achar aquele nó e aprender o tutorial daquele nó. Acontece. E aqui, ó, continuando, vou tirar aqui essa imagem, vou botar para o outro lado. O ponto importante é identificar onde começa a peça para que possamos entender a trajetória dela. Volta para cá agora. Então, aqui, por exemplo, eu vou olhar para essa peça, né, bem trabalhada. E aí eu vou perguntar, aonde é que começa essa peça?
Aqui na foto já tá marcado, o início é aqui, né? Mas se não tivesse essa seta, você iria saber que começa lá de cima? Porque é óbvio que se começa do começo, né? Onde é o começo? Lá de cima, depois vai trabalhando embaixo, né? Tem certas coisas que sim, tem outras não, que começa de baixo e vai subindo. Uma casa não dá para começar pelo telhado, tem que começar por baixo, né? Mas no macramê é diferente, a gente precisa ter algo para sustentar essa peça. Nesse caso é essa argola aqui, é ela que vai sustentar todos esses fios que vão estar aqui em cima. Se fosse uma madeira também, um galho de árvore, qualquer coisa que tivesse aqui, ela seria a base para sustentar todos os fios ali, para que então pudesse começar a fazer os nós e trabalhar, né, na peça. Aqui, caso fique confuso identificar o início, tente ver por outro ângulo. Verifique se a peça começa de baixo para cima ou pela lateral. Vire a peça. A gente precisa pensar que no macramê a gente precisa de uma base, a gente precisa de um suporte para colocar aqueles fios, certo? Então, por exemplo, essa peça aqui, da onde é que ela começa? Ela começa aqui na alça, de cima para baixo, ou ela começa aqui embaixo, né? De baixo para cima. Vou te dar 5 segundos para pensar. Então, a gente sempre tem que pensar na melhor forma de começar e terminar essa peça para que no final ela fique do jeito que a gente quer. Nem sempre o início fica lá em cima daquela peça, né? Quando a gente vira ela de cabeça para baixo, o início dela acaba ficando lá embaixo. Então, a gente tem que prestar atenção. Se ficar confuso, por exemplo, aqui tá muito claro. Tá muito claro que começa aqui. Mas se a gente olha para uma peça como essa, não parece. Como é que eu vou começar aqui esse monte de fio, aí depois vira nó quadrado aqui, né? É estranho. Poderia começar por aqui, ó, os fios, aí eu amarrei, juntei para dar esse acabamento, aí vem nó quadrado, depois eles se juntam aqui todo mundo. Mas no final, o que eu fiz com aquele monte de sobra de fio? Né? Era para ter. Se eu acabei bem aqui, eu ia ter que dar um fechamento aqui, um nó escondido aqui, ia sobrar um montão de fio, mas não sobrou. O fio sobra, gente, quando a gente tá fazendo uma peça, sobra fio, a gente tem que cortar, tem que emendar e tem que cortar, e cadê? Né? Então a gente tem essa sobra aqui em cima, tá? Só que ela tá bem escondidinha aqui. Aqui, analisar as possibilidades de conexões, curvaturas, dobras, entender para onde as carreiras de nós estão indo ou onde estão se encontrando, como no caso dessa peça aqui, né, desse suporte de papel higiênico. Então aqui, como eu tinha falado, a gente tem que analisar primeiro que tipo de nó, eu conheço esse nó, conheço, que nó é esse? É um nó quadrado. Segundo, onde começa essa peça? Começa lá em cima, né? Porque eu tenho uma vara aqui. Ela é o suporte para onde todos os fios ficam seguros, onde eu posso onde eu consigo trabalhar aqui esses nós, certo? Certo. Agora que eu já sei que nó é esse, aonde ele começa, agora eu vou analisando aqui por baixo como é que dá essa forma, como é que dá a forma aqui a peça. Eu tenho aqui um vão, um buraco aqui no meio onde encaixa esse papel higiênico aqui. Como é que a pessoa fez isso? Vou te dar 5 segundos para pensar. Gente, é importante, sabe, eu dar esse tempo para você pensar, apesar de ser virtual, para você analisar, né? Para que você não fique só ouvindo e tendo as respostas prontas. É importante pensar, certo? Então aqui, como foi que a pessoa deixou esse espaço? Ela pegou metade das pernas aqui que sobrou do nó quadrado, jogou para frente, fez outros nó quadrado aqui, né, mais longe um do outro. A outra metade lá atrás, ela fez também a mesma coisa que ela fez aqui na frente. Deixou espaço suficiente para colocar papel higiênico. Depois ela uniu aqui, voltou todas as pernas e juntou todas as pernas para continuar fazendo nó quadrado. Fez a mesma coisa, separou, jogou metade para frente, metade para trás,
fez esse trabalho aqui de nó quadrado para deixar esse espacinho. E aí, ó, no final, lembra que eu falei, no fim, a gente sempre tem uma sobra de fio, né? Então aqui, ó, tem essa sobra de fio aqui e a pessoa cortou. E só, né? Então, é isso, gente, pra gente aprender a olhar para essas peças e saber, será que eu consigo fazer? A gente tem que pensar nisso, tá? Sempre pensar que nó é que nó é esse, né? Eu sei fazer esse nó, consigo fazer? Depois eu vou pensar onde começa a peça, né? Já tenho a resposta aqui. E depois fazer essa análise, né, da forma da peça. Como é que conseguiu chegar nessa forma dessa peça? Analisar, pensar para poder chegar nesse resultado, que é já sei fazer a peça do início ao fim, só olhando a foto, não assistindo o vídeo, não ficar dependendo de tutorial, né? Mas vocês, ao longo desses meses que vocês vão estar junto comigo, produzindo uma peça atrás de peças, vocês vão ter capacidade de olhar para uma foto, analisar e dizer assim, eu sei fazer essa peça do início ao fim sozinha, sem precisar de vídeo, tutorial, de nada. É isso que eu quero que vocês aprendam com essa aula de hoje, tá? Teste de capacidade. Eu trouxe aqui umas imagens para analisar. Quem fez isso, que é esse tassel que a gente fez na sala, consegue fazer isso aqui? O que é isso? É um brinco. Consegue? Consegue. Consegue. O que preciso fazer para chegar nisso aqui? Nada de diferente. A única coisa, na verdade, que eu vou precisar mudar é esse mosquetão aqui do chaveiro para esse engate aqui do brinco, né? É só isso que eu vou substituir, mas o mesmo processo que eu vou usar de colocar aqui, eu vou colocar aqui. E esse fio aqui é um fio de malha. Esse fio aqui é um outro tipo de fio. E isso, consegue fazer? Consegue também, porque eu expliquei lá no início que se você sabe fazer isso, então você sabe fazer isso aqui também. Se você consegue fazer isso, você consegue fazer esse brinco e você consegue fazer essa abajur. Tu sabe fazer chaveiro, sabe fazer brinco e sabe fazer abajur, tá? É o mesmo processo. E aqui, quem fez isso, né? Que é o cordão de celular ou chaveiro para moto, né? É um cordão, né? Quem sabe fazer isso aqui? Quem fez isso? Vocês, minhas alunas que produziram, que inclusive tem vídeo ensinando a fazer isso aqui. Consegue fazer isso? Consegue, tá? Porque é o mesmo nó. E isso aqui consegue também. É o mesmo nó. Aqui eu tenho até nó quadrado, que aqui também tá presente o nó quadrado. E tem o nó espiral, que tá aqui presente também o nó espiral, tá? Eu vou dar uma aula futuramente sobre suporte de planta também, tá? Esse dia vai chegar. Mas você consegue fazer sim. Próximo, quem fez isso, que foi a nossa última aula, consegue fazer isso? Consegue. Consegue, porque é a mesma coisa. Se você pensar, se você olhar, é a mesma coisa. Isso aqui é isso aqui. E aqui, ó, é só substituir a canela por esse presilha aqui de cabelo, mas é o mesmo trabalho, gente. E aí, quem consegue fazer isso aqui também? Consegue. Essa peça aqui da mesa posta. Então, se eu sei fazer isso aqui, também sei fazer isso aqui e consigo, inclusive, fazer isso. E agora, atividade, observação e capacidade, gente, tá? Essa aqui é a atividade que eu ia deixar para fazer na aula passada, mas não deu tempo, que vai ficar para esse sábado e que eu deixo para quem está assistindo no YouTube fazer também. Quem me acompanha, olha meus vídeos no canal, assiste os tutoriais, vai conseguir fazer isso aqui, tá? Quem tá praticando vai conseguir fazer isso aqui. Eu tenho aqui, ó, uma coisa que eu não vou dizer qual é, mas que eu já falei durante a aula inteira.
Aqui eu tenho outra coisa que eu já falei o que é, não vou falar mais, porque eu já falei a aula inteira. Isso aqui também e isso aqui também. Agora eu deixo essa atividade para vocês fazerem, tá? As minhas alunas que estão comigo no SECA, no próximo sábado, que vai ser dia 12 de abril de 2025, vai fazer em sala isso aqui. Minhas alunas vão fazer em sala isso aqui, certo? Sem minha ajuda, sem tutorial, sem nada, porque a intenção é essa, de fazer vocês pensarem, analisarem, usar a percepção visual de vocês, para que vocês consigam desenvolver sozinhas e que vocês também, além disso, vocês também tenham essa autoestima, né? Olha a minha primeira peça que eu fiz de olho, olhando uma foto, bati o olho e eu consegui fazer. Que maravilha! Isso é muito bom. E a partir daí, meu amigo, minha amiga, a partir daí, desde a primeira peça que a gente consegue fazer no olho, as próximas a gente quer fazer no olho, a gente quer fazer mais e mais e mais. E aí, meu amigo, é que nem passarinho quando dá o primeiro voo. Vai embora, vai para longe, né? Voa cada vez mais alto e cada vez mais para longe. E é isso que eu quero de vocês, tá bom? Então é isso, minha gente. A nossa aula de hoje foi essa, tá? É uma aula mais de análise para que vocês possam analisar as peças, tenham um outro olhar, né, a partir de agora, para as peças que vocês estiverem vendo. Inclusive, vocês vão conseguir diferenciar uma peça de artesanato, o que é de crochê, o que é de macramê. Então, a partir de agora, eu quero que vocês tenham esse novo olhar, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de sábado passado e de hoje. E é isso, gente, tá? Vou deixar vocês por aqui, então. Até a próxima aula. Beijo, tchau!